E quando a fé vacila? E quando a fé vacila? Paz e graça, meus irmãos. Quero dar as boas-vindas a cada um de vocês. O meu objetivo com este devocional é chamar você à fé, ter essa conversa e, a partir disso, desenvolvermos dois pilares da devoção que são indispensáveis, que é a leitura da palavra, uma meditação em um trecho das escrituras e a oração. Então eu quero chamar você à fé no dia de hoje. Eu quero falar sobre esse tema, quando a fé vacila. E quando a fé vacila? Se você acordou cansado, se você acordou desanimado, se você acordou cheio de dúvidas, com a fé vacilante, com o coração às vezes trôpego, tropeçando aí por algum motivo, eu quero que você fique aqui comigo. Que nós iremos aprender que até os grandes homens de Deus passaram por situações assim, mas se tornaram homens e mulheres de Deus porque permaneceram. E aqui eu vou falar a respeito do fundamento pelo qual eles permaneceram. Então fica comigo até o final. Perceba. Antes de mais nada, compartilhe este devocional com alguém que esteja precisando. Manda para alguém que está precisando ouvir a respeito desta mensagem. E eu quero realmente que o Espírito Santo ele ilumine a minha mente para que eu passe com clareza aquilo que ele quer que você ouça no dia de hoje. Então, quando a fé vacila, como devemos proceder? Perceba, existe um versículo que é o versículo 1 do capítulo 2 de 1 João. Primeira carta do apóstolo João. Que diz assim: filhinhos, não pequeis. Então perceba já o carinho com que o apóstolo João trata cada um de nós. Porque ele está falando, inspirado pelo Espírito Santo, para as próximas gerações nas quais nós nos incluímos. Filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo. Nós iremos falar a respeito de quando Davi venceu Golias, usando da fé, uma fé inabalável, de que o Deus que havia chamado ele e o Deus que havia estado com ele durante todas as adversidades da vida dele iria estar com ele contra Golias, ou seja, uma fé inabalável. Mas em outra oportunidade, Davi também duvidou, mesmo com tantas promessas de Deus. Ele falou assim: Saul vai me matar, o meu inimigo vai me destruir. É melhor eu fugir com os filisteus, e de fato ele fugiu. Tanto que ele teve até que se fingir de doido diante da corte do rei filisteu. Ele foi viver diante dos inimigos porque a sua fé tropeçou. Afinal, apesar de ser um homem de Deus, um homem que cria nas promessas de Deus, ele não estava imune aos vales da incredulidade. E nenhum de nós, que aqui está, eu que estou falando e você que está ouvindo, estamos imunes a esse tipo de coisa. Davi então foge, vai viver no meio dos seus inimigos. E aparentemente ele ficou seguro lá. Inclusive ele começou a prosperar na corte do rei da nação inimiga. Davi começa a prosperar na nação dos filisteus. Inclusive isso até gera um desconforto na corte daquele rei. Mas ele estava a salvo. Saul não iria matar Davi se ele estivesse debaixo da proteção do rei filisteu. Porém, muito embora ele estivesse fisicamente protegido, ele estava longe do plano de Deus. E muitas vezes nós passamos por isso. Muitas vezes eu e você estamos na mesma situação. Que situação, pastor? A vida aperta, o medo chega, e a gente pensa: eu vou dar um jeitinho, eu vou fugir, eu vou me aliar com o inimigo, porque é melhor eu me aliar com o inimigo do que eu segurar a onda no centro da vontade de Deus. Mas lembre-se da história de Davi, porque mesmo ele desobedecendo e se afastando da promessa de Deus, Deus não desistiu de Davi. E assim como ele não desiste de Davi, ele não desiste de nós também. Querido, querida, se a sua fé vacilou de alguma forma que te afastou do propósito de Deus, saiba que Ele pode levantar você e restaurar você para o seu propósito. Para o propósito
de glorificar o nome dele, em primeiro lugar, e viver uma vida abundante na presença dele, de acordo com a sua graça. E ele quer que a sua fé se fortaleça com humildade e com a promessa que ele te deu. Por isso, não desista. Quando a fé vacilar, permaneça. Eu quero ler mais uma vez este versículo, que inclusive lida com uma questão ainda mais grave, que é o pecado. Mas o princípio é geral aqui. O tropeço pode ser na fé, pode ser um pecado. O tropeço na fé geralmente é um pecado, né? Mas ele diz assim: filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Que Deus te abençoe, tá bom? Então essa foi a nossa reflexão. E agora eu quero convidar você à segunda parte do nosso devocional, que é a oração. Tá bom? Vamos orar nesse momento. Repita esta oração em voz alta, se você puder e quiser. Mas se você não puder também, você pode repetir mentalmente. Vamos orar neste momento? Senhor Deus, eu te agradeço por mais um dia de vida. Obrigado, porque mesmo quando a minha fé vacila, o Senhor continua fiel. Perdoa, Pai, as minhas dúvidas. Perdoa, Senhor, os meus momentos de fraqueza. Sim, eu sou tão pequeno, mas eu quero confiar em Ti. Me dá então um coração firme. Me dá então uma fé fortalecida pela Tua palavra. Me ajude a não fugir dos Teus planos, mesmo quando eu estiver com medo. Assim como o Senhor sustentou Davi, eu te peço que o Senhor sustente a minha vida também. E eu te peço que o Senhor me guarde de todo o mal. Peço também, Pai, que o Senhor fortaleça a minha fé a cada novo dia. E não permita que os meus pés vacilem, os meus pés espirituais, o meu coração, a minha alma. É isso que eu te peço, crendo que estou orando segundo a Tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, respirem fundo e lembrem-se que para este novo dia, se você vacilar, você tem um advogado. E ele é poderoso. E ele continua firme, mesmo que você fraqueje. Por isso, olhe para Deus. Porque olhe para Cristo. Olhe para Deus em Cristo. Se aproxime de Deus através de Cristo. Porque Cristo é o autor e consumador da sua fé. Amém? Que Deus te abençoe. E até a próxima.